Então, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, aula sendo gravada, tá bom? Como eu disse para vocês, hoje é um dia muito especial, é um dia que tem um valor muito simbólico, apesar de ser um dia de luta. Não é um dia para comemoração, mas é um dia de lembrança, de não esquecimento. É um dia da gente lutar cada vez mais por direitos, igualdade e respeito, né? Nessa data, a gente comemora internacionalmente o Dia do Orgulho LGBTQIA+. O que significa falar de orgulho LGBTQIA+, né? Significa falar que a gente não precisa ter vergonha de ser quem a gente é, do amor que a gente sente, porque toda forma de amor ela é amor, toda forma de relacionamento e sexualidade e manifestação de desejo elas são válidas, né? Então a gente tem, né, historicamente em Stonewall Inn, um bar, né, nos Estados Unidos que é invadido pela polícia, pela repressão, né, numa época ainda que ser, né, gay, lésbica, bissexual era considerado até como um crime, e aí a polícia invade, há uma série de violência, e as pessoas então começam a fazer manifestações e a marchar exigindo direito e respeito, né? Exigindo respeito por serem quem são. E desde então, né, o mundo todo, a gente tem, inclusive no Brasil, durante o mês de junho, né, debates, conversas, eventos, né, paradas, que são eventos de discussão, principalmente de direitos, de entender o direito e o respeito, né, que independente de quem a gente ama, com quem a gente transa, com quem a gente se relaciona, todos somos pessoas e todos merecemos respeito e dignidade, tá? Nesse dia de hoje, eu escolhi para trabalhar com vocês um mito, né? A gente ainda está com a questão dos mitos, e eu escolhi um mito para a gente falar um pouquinho sobre amor, né? Um mito que está lá em Platão, num livro chamado O Banquete, um diálogo chamado O Banquete, e aí é um mito famoso que a gente, todo mundo de alguma maneira já ouviu falar dele, ainda que não propriamente do mito, mas que é a ideia da alma gêmea, né? O mito do amor andrógeno. Mas antes de falar sobre isso, eu quero fazer um tour com vocês para a gente repassar algumas coisas. E aí eu vou ponderar um outro mito antes de entrar nesse, que é um mito também de Platão, o mito da caverna, mas numa versão do Maurício de Souza, né, lá da Turma da Mônica. Eu acho que todo mundo lembra dele, tá bom? Então deixa eu só fazer um compartilhamento de tela aqui, porque para fazer um tour com vocês, tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar? Qualquer coisa, se tiver com problema, vocês gritem aí no microfone. Professor, a gente não está conseguindo visualizar que eu saio, porque quando eu entro no compartilhamento de tela, né, meio que some tudo aqui para mim, tá bom? Deixa eu colocar lá no compartilhamento de tela, pelo menos até onde eu quero. Vamos lá. Aqui. Lá no AVA de vocês, tá, gente? Então, a gente já tinha feito aquele texto inicial de mitologia, da consciência mítica, aquelas questões iniciais para que vocês responderam o que era mito, as principais características, as principais origens e etc. E aí eu tinha colocado para vocês, faltava aqui um espaço para vocês postarem a atividade, né? Atividade avaliativa que a gente está fazendo de mitologia comparada, tá? O prazo era inicialmente previsto para essa semana, a gente não teve aula, a gente teve algumas dificuldades, então a gente tem até a segunda-feira da próxima semana para vocês me entregarem o trabalho de mitologia, dia 5 de julho, tá? Lembrando, são grupos, os grupos foram divididos, e aí em cada grupo recebeu uma tarefa, um tema, né, ou uma cultura, uma determinada cultura, um determinado povo, né, um foco para fazer a pesquisa, né? Então vamos lá. O que vocês têm que fazer? Primeiramente, vocês vão identificar o grupo cultural ou o texto para o qual vocês foram designados,
tá? Então a gente está com agricultura B. Deixa eu só pegar aqui a Agri B. A gente, se eu não me engano, ficou com mitologia grega, mitos e lendas do Brasil, mitologia nórdica, mitologia dos orixás, mitologia bíblica e mitologia egípcia. Eu fiquei na dúvida se a gente cancelou a egípcia e dividiu as pessoas nos grupos, tá? Então, os grupos foram divididos. Peraí, gente. Não tá liberado para vocês aí, não? Não tá aparecendo no AVA, não? Não, já tá visível. E aí, Jennifer, eu expliquei todo esse trabalho nas aulas que a gente teve nessas últimas semanas. Algumas aulas eu não pude dar, eu não pude estar presente, né? E aí eu tentei conversar, expliquei para todo mundo como é que funcionava, mandei alguns recadinhos pelos líderes de sala, né? E aí eu fui dando, né, alguns recadinhos assim, tá? Então, se eu não me engano, a divisão dos grupos não tá lá, mas eu posso colocar aqui para vocês, só para vocês confirmarem para mim, por favor, a divisão dos grupos. Lembrando que alguns alunos que podem estar nessa listagem, eles recebem material impresso, né? Então foi feito aquele meio que sorteiozinho ilógico que eu fiz aqui, eu fui seguindo uma sequência meio lógica sem lógica, dividi os grupos, e aí algumas pessoas, eles estão, estudantes, estão com trabalhos impressos, então eles não vão conseguir contato. Me parece que algumas pessoas desistiram. E aí, assim, a ideia é que vocês tentassem realmente entrar em contato uns com os outros e organizar isso, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos lá, mitologia grega. O que eu quero saber? O que o grupo vai fazer? A ideia é que vocês pesquisem mitos de origem. Então, algumas mitologias são mais fáceis de encontrar. Por exemplo, a mitologia grega tem muita coisa que vocês podem procurar na internet, né? Então, tem muita coisa mesmo. Vários mitos, várias tentativas de explicar algumas coisas, né? E aí eu falei assim, foquem nos começos, foquem na origem das coisas. Tentem buscar mitos que vão explicar a origem. Por exemplo, a origem do mal, a origem da liberdade, a origem do mundo. E aí vocês podem usar a criatividade, ficarem à vontade para pensar em a origem do amor, a origem, né, da justiça, a origem da guerra, e os deuses, os nomes, as histórias que estão relacionadas a isso. Então, basicamente, vocês vão escolher algumas histórias e vão apresentar para a gente como é que essas histórias elas tentam explicar alguma coisa, tá? Tentam explicar o que é o amor, tentam explicar o que é a justiça, tentam explicar o que é o livre-arbítrio, né? Os castigos, por exemplo, quando a gente fala lá de Prometeu e Pandora, que Prometeu tentou ajudar a humanidade, e aí ele foi castigado, e a humanidade também recebeu lá Pandora de presente com uma caixa, e dentro da caixa havia todos os males, né? E inclusive, depois que abriu a caixa, só ficou a esperança lá dentro e tal. Então, vocês vão escolher mitos, pode escolher mais de um, e aí vocês vão apresentar pra gente como é que o mito daquele lugar, daquele povo, ou lá da mitologia nórdica, ou na Bíblia, como é que aparecem algumas explicações para algumas coisas, como é que Deus fez o mundo, como é que surgiu o pecado, né? Porque são narrativas metafóricas, fantasiosas, né? Que a gente vai, de alguma maneira, interpretar, porque são tentativas de explicar algumas coisas, né? Por exemplo, o que é o mundo? Como é que o mundo começou? A Bíblia diz que Deus fez o mundo lá em alguns dias, descansou no outro, né? E depois diz lá que Adão e Eva acabaram sendo expulsos do paraíso, teve origem no pecado e tal. A mitologia grega faz mais ou menos um discurso parecido, tentando explicar o mundo, que no início era o caos, e aí vieram Urano e Gaia, depois vieram os outros deuses, né? E aí depois eles vão chegar lá em Prometeu e Pandora, também tentando explicar as realidades. Então cada grupo vai escolher aí alguns mitos para tentar explicar
Como é que lá no Egito eles explicavam o início das coisas? Como é que lá em África, nos países de África, né, alguns mitos, as mitologias dos orixás explicavam as origens de algumas coisas? Exatamente. Aqui no Ava, na verdade, Jennifer, é só para vocês postarem. Porque o que eu tinha orientado é, vocês podem me mandar pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail, que podiam mandar a partir dessa semana. Eu já estou recebendo, inclusive, trabalhos de alguns grupos, né? Porque todos os primeiros anos estão fazendo esse trabalho. Então eu já estou recebendo. E aí começaram a surgir dúvidas. Formatos. Preferencialmente em vídeo, gente, mas não precisa ser em vídeo. Pode ser só podcast, pode ser PowerPoint, pode ser uma animação, pode ser na mão mesmo, que vocês desenharam lá as figurinhas, escreveram, fotografaram e mandaram. O formato fica a critério de vocês. Eu só queria que vocês tentassem usar muito a imaginação e a criatividade. Afinal de contas, a gente está falando de mito. E mito, querendo ou não, a gente usa isso, dessa imaginação, desse lado criativo, para tentar dar respostas para as coisas, tá? Para tentar responder à curiosidade humana. E aí, no final das contas, o que a gente vai perceber? Que mudam os lugares, mudam os povos, mudam as pessoas, né? Mas as tentativas de responder, elas são parecidas, ainda que os nomes e as histórias sejam diferentes. Tá? É por isso que a gente está chamando de mitologia comparada. E aí, o que vai acontecer? Já me perguntaram hoje, professor, é para a gente apresentar para a turma? Neste momento, não. Vocês vão me enviar, pode ser só uma pessoa do grupo que envia o trabalho, não precisa todo mundo enviar. Enviou o trabalho? Beleza. Eu vou pegar os links todos, vou organizar numa pastinha e disponibilizar para vocês, porque aí vocês vão ter lá um lugar onde vocês vão conseguir assistir todos. Né, ou ter acesso a todos os outros trabalhos. E aí é que a gente vai fazer essa comparação, tá bom? Então, essa é a primeira parte do trabalho. Falei com vocês, se eu não falei, provavelmente a professora Maria falou com vocês, que a gente vai fazer também um trabalho interdisciplinar, já pensando no resto da nota da unidade, do trimestre, que é um trabalho sobre utopia e distopia. Tá? O que é a utopia? Um sonho de liberdade, de igualdade, de respeito, do mundo onde todas as pessoas se entendem, se respeitam, onde as diferenças elas existem, mas ainda que haja diferenças sociais, econômicas, políticas, etc., há garantia de direitos para todos. Existe uma igualdade no conceito de cidadania, né, na democracia plena e etc. Pensarmos em utopia. E o que são as distopias? As distopias são justamente os lugares onde a corrupção, o desvio religioso, o desvio moral, os desvios éticos corrompem as realidades e a gente tem exploração, a gente tem violência, a gente tem diferenças que geram crises, que geram problemas, etc. E aí nós separamos uma lista de livros, né, para vocês. A professora Marial acho que já dividiu os grupos, já está lá no Moodle da sala dela, as orientações. Cada grupo vai ler um livro e aí depois vai fazer perguntas, né? Cada grupo tem que apresentar um podcast, resumindo, tentando responder algumas questões. Um outro grupo depois vai ver esse material, ter acesso a esse material e elaborar perguntas para a gente fazer um debate. Então, é um trabalho também em duas partes. E aí a gente tem livros como O Conto da Aia, a gente tem Planeta dos Macacos, a gente tem 1984, outros livros, né, Fahrenheit, e aí a gente tem alguns livros aí para vocês lerem, para a gente pensar, inclusive pensar a realidade hoje, né, que a gente achava que era muito coisa de ficção científica, mas no final das contas não é ficção científica, a gente está falando do nosso dia a dia, de abuso de poder, de autoritarismo, de corrupção e etc. Tá? E aí, nós voltamos para cá. Eu liberei para vocês também um outro texto que eu já tinha comentado, que está aqui. A gente chama esse texto de Filosofia e Outros Saberes. Tá? Em que a gente então começa a fazer uma introdução de filosofia. A gente vai saindo dessa área da mitologia
e a gente vai pensar então que outras formas de conhecimento. A gente tem mito como uma tentativa de explicar a realidade, usando principalmente a imaginação, a fantasia, a criatividade. Aí a gente tem opiniões, a gente tem crenças. Das crenças, a gente tem construção de dogmas e verdades que se solidificam, ou seja, religiosidade sendo construída. E aí a gente tem diferentes tipos de discurso, que vão desde um discurso mítico, fantasioso, da imaginação, ao discurso da opinião, né? A opinião é aquilo que não é investigado. Todo mundo acha alguma coisa, né? Todo mundo sai dizendo qualquer coisa, né? Que é mera opinião. Então, e aí a gente vai perceber em Platão, por exemplo, que opinião e crença não vão constituir conhecimentos verdadeiros. Em que sentido? Opinião todo mundo tem, a crença é algo que eu deposito em um ser sobrenatural, em um conjunto de regras, etc. Mas isso não necessariamente é verdade. Para a gente pensar a verdade, a gente precisa de reflexão aprofundada. A gente precisa sair de uma esfera que vai do senso comum, da opinião corriqueira, da opinião de todo mundo, para fazer investigação científica, para fazer investigação filosófica, para fazer ciência. Né? Começar a usar a racionalidade em busca de argumentos sólidos, mais concretos, para a gente tentar explicar, entender a realidade. Né? Em um momento, os gregos explicavam a chuva, os raios, os trovões pela ira de Zeus. Era Zeus se manifestando. Hoje nós sabemos que a chuva é um conjunto físico, químico, biológico que envolve ciclo da água, envolve vento, envolve uma série de outras questões, tá? Então, ao longo da história da humanidade, as formas de tentar explicar e de entender as coisas, entender a realidade, elas vão mudando, tá? E aí a gente vai construindo ciência. Apesar de que a gente chega no momento como que a gente está, e aí no Brasil, por exemplo, em que tem hora que parece que a gente não faz mais ciência, que a gente não faz mais verdade. Porque tem muita gente que acredita em fake news, que sai acreditando em fake news. Ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, que não tem corrupção no governo, e etc, e etc. Né? E aí, mais uma vez, por mais que as pessoas queiram defender a sua crença, isso não significa que seja verdade, que seja conhecimento válido. Tá? Um discurso racional válido. Na filosofia, ou com a filosofia, a gente vai começar a aprender a elaborar discurso, a entender os discursos, a raciocinar, a pensar. E o mito, a imaginação, são formas da gente tentar entender as coisas. Tanto é que o mito é tão importante para a filosofia, assim como o senso comum é importante para a ciência, que Platão, um dos principais pensadores, e o Sócrates, que é o personagem principal de Platão, dos diálogos de Platão, que foi o professor, o instrutor de Platão, ele vai colocar uma série de mitos dentro dos textos para facilitar, inclusive, a compreensão das pessoas de algumas questões. E aí um desses mitos é o mito da caverna, tá? Que eu vou subir aqui para vocês agora, numa versão do Maurício de Souza, tá? Lá da Turma da Mônica. E aí ele chama As Sombras da Vida, é o Piteco, tá? Que é o personagem principal. No texto de Platão, é mais ou menos assim a história. E eu preciso que vocês me ajudem a fazer um exercício mental, tá? Vamos fazer um exercício de abstração, vocês vão imaginar comigo aquilo que eu for falando com vocês. Vocês vão imaginar uma caverna. No fundo dessa caverna tem um monte de homens acorrentados olhando para a parede do fundo. Tá? Atrás desses homens tem uma espécie de muro, uma fogueira, né? E atrás lá tem a ponta da caverna. Lá do lado de fora passam a tudo que acontece do lado de fora da caverna, em função da luz do sol e daquela fogueira que tem ali, acaba projetando imagens lá no fundo da caverna. Projeta sombra. Vocês já brincaram de fazer sombra com um passarinho na mão, assim? Né? Que é mão, e aí a hora que a gente faz lá, dá o reflexo, aparece passarinho, aparece um monte de coisa. Então imagina essa cena. Tá todo mundo lá sentado e tá projetando no fundo da caverna um monte de sombra. Se essas pessoas passaram a vida toda olhando para aquilo ali e elas nunca foram lá fora, o que elas vão achar? Elas vão achar que aquilo ali é verdade. Que o que elas estão vendo é pura verdade.
certo? Suponhamos que em algum momento uma dessas pessoas que está lá acorrentada conseguiu sair e aí foi lá para fora. Quando foi lá para fora, é aquele momento assim que a gente perdeu a hora da aula, aí a mãe já entra estressada no quarto, vai abrindo a cortina, vai acendendo a luz e a gente fica lá meio zureta, assim, porque estava no escuro e de repente aquele clarão na nossa cara. Imagina alguém que passou a vida toda no escuro, a hora que sai da caverna, chega lá, né? Aí você fica meio cego, meio confuso, meio atordoado, meio sem chão, até que você vai se acostumando com a luz e aí na luz você começa a ver cor, ver outras coisas diferentes daquela sombra que você passou a vida inteira olhando lá no fundo da caverna, tá? E aí de repente você fala, nossa, né? E é mais ou menos isso também, Eduardo. O bebê nasce, né? Ele não tá, ele vai se acostumar. Ele estava num lugar confortável de ele é arrancado de lá, então ele vai chorar e aí ele vai se adaptar nesse mundo novo. E é isso, tá, gente? A gente está abrindo os olhos para essa vida que existe lá fora. Né? Lá fora do nosso quarto, lá fora do nosso celular, lá fora do Instagram, lá fora do YouTube, lá fora da TV. Né? Tem vida para além do nosso quarto, da nossa casa, tem coisas acontecendo lá fora. Né? A gente está trancado por causa da pandemia, né? E agora todo mundo está com vontade de sair, querer conhecer o mundo, fazer as coisas acontecerem. Né? Mas tem gente que está tão trancado, tão preso, que acha que a verdade está ali na tela do computador, nas mensagens do WhatsApp, etc. Né? Porque se acostumou com esse tipo de vida e com esse tipo de verdade. As pessoas que se acostumam, que ouviu a vida inteira que o negócio é assim, então é desse jeito mesmo e pronto, não vai questionar, não vai fazer nada, tá? E aí, gente, então o que essa história quer dizer pra gente? Essa pessoa que saiu, ele ficou maravilhado, porque tinha cor, tinha vida para fora da caverna. Então ele volta, porque ele se sente na obrigação de contar para as pessoas o que ele viu. Ao voltar, ele corre alguns riscos. Ele corre o risco das pessoas acreditarem nele, mas principalmente ele vai ser chamado de doido. As pessoas podem querer bater nele, podem até querer matá-lo. Né? Como assim tem vida lá fora? Você tá doido? Nós estamos quietinhos aqui dentro. Você vem falar pra gente que tem coisa lá fora? Né? Que não é isso, que nós acreditamos a vida inteira que era assim, agora você vem falar que não é, que é diferente. Né? Olha que absurdo essa pessoa que chegou aqui agora e resolveu falar para todo mundo. A gente cresceu a vida inteira acreditando que tem homem e mulher, que está lá na Bíblia que é só homem e mulher e etc. Aí agora vem esse povo dizer para a gente que não, que existe um negócio chamado de identidade de gênero, que a pessoa se constrói, que a pessoa se percebe, que a pessoa se entende, que não existe apenas relacionamento heteronormativo, mulher, homem, existe uma série de outras formas de se relacionar e de se entender. Lembrando para quem chegou depois que hoje é o dia de enfrentamento do orgulho LGBT, né? De ser quem se é, sem vergonha de amar quem quer que seja, né? Isso, Jennifer, a gente... Imagine, Camille, a gente tá... Não sou eu não, tá? Isso aqui tá lá em Platão, do tipo, gente, as aparências nos enganam. Nem tudo que a gente está vendo é verdade, né? Ai, que ótimo, gente. Né? Eu até tinha comprado um balão para eu pendurar um balão aqui hoje para dar aula, mas eu nem sei onde eu enfiei meu balão. É um balão de São João todo coloridinho, assim, né? Que era para colocar aqui hoje, mas eu nem sei onde eu coloquei ele. E aí, o que acontece, gente? Que isso aqui está em Platão. É bem o que o mito da caverna vai falar para a gente. Olha, opinião todo mundo tem. Crença, a gente pode até acreditar, mas isso não significa que as coisas são desse jeito. A gente precisa investigar, a gente precisa abrir os nossos olhos, perceber que o mundo é muito maior do que o que a gente está vendo lá dentro da caverna. Então Platão faz, gente, vamos sair da caverna, vamos sair de trás da tela do computador, vamos sair da televisão, vamos sair do WhatsApp, vamos conversar e vamos perceber que tem gente lá fora e que tem muita gente diferente, que existe diversidade, que as coisas não são necessariamente do jeito que a gente aprendeu. Não é porque o meu avô contou para o meu pai que contou para mim que isso significa que é verdade. Né? A gente precisa investigar, entender, questionar as coisas. Quem aí já andou de avião sabe
quando a gente está lá no alto, as coisas parecem pequenininhas quando a gente olha pela janela, mas é tudo um efeito da distância e da nossa capacidade de visão à medida que a gente se afasta, né? E a mesma coisa é aquela coisa que a gente compra uma fruta e pega uma fruta no pé achando que ela tá linda por fora, a hora que a gente come ela tá azeda, tá amarga, né? E etc. Ou então ainda, né, por exemplo, o próprio sol, que a gente de manhã vê ele num lugar, meio-dia vê no outro, no final do dia vê no outro, e a gente tem a impressão de que o sol está se movendo, que a gente está parado e o sol está movimentando no céu. Mas hoje a gente sabe, inclusive isso, né, foi chamado de uma revolução, porque revolucionou a forma de pensar, né, que não, que é a Terra que gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do Sol, que o Sol é o centro deste nosso universo, dessa nossa Via Láctea, etc. Tá? As aparências podem nos enganar. Então, às vezes eu passo a vida inteira olhando para alguma coisa, escutando alguma coisa, conversando sobre alguma coisa e eu acho que aquilo é verdade. Esse achismo, essa opinião, essa crença, eu acredito nas pessoas, né? Aí tem um monte de cientista que vai lá e fala assim: cloroquina não resolve. O que resolve é vacina e máscara. Aí vem alguém, vem um líder religioso e fala assim: não precisa usar máscara, não precisa tomar vacina porque Deus te protege. Eu acredito em Deus e no meu líder religioso. Aí vem um líder político e fala: não, para que comprar vacina? Vamos comprar cloroquina, né? Ou então compra vacina com 1000 vezes de faturamento. Mas não tem corrupção no governo e no Brasil, né? E por aí vai. E tem gente que acredita, do mesmo jeito que tem gente. Acho bom, Camille, acho bom vocês frequentarem a aula de vez em quando. Né? Porque eu voltei, eu fiquei uns dias sem dar aula por alguns problemas, por algumas questões, né? Mas eu estou voltando com as aulas, com as gravações, com o material para vocês, e a ideia é essa, tá? E aí tem link, eu vou liberar os links das aulas outras que eu gravei para todo mundo assistir, tá? Então, às vezes faltou uma aula da turma de vocês que eu não consegui dar, mas aí vocês assistem da turma A ou de administração do primeiro ano, que os conteúdos são os mesmos, e aí a gente vai ajustando os ponteiros, tá? Jennifer, essa é uma questão muito comum, principalmente para vocês que são adolescentes, né? Existe uma coisa, e é um filme que eu acho muito bacana, depois vocês podem procurar, é bem demodé, né? Ou cringe, né? Como diz o povo agora, porque tudo é cringe que fala, sei lá. Né? Eu sou super cringe, sei lá como é que é o nome da palavra. Né? Eu sou do século passado, do milênio passado, parece, né? E aí é um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, e ele vai falar de um conceito chamado Carpe Diem. Aproveitar o dia, viver a vida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então a gente precisa aproveitar ao máximo, com a máxima intensidade a nossa vida. Mas a gente precisa aproveitar também com certa responsabilidade, com equilíbrio, né, e etc. E aí, gente, assim, a gente não pode, aliás, a gente até pode passar a vida inteira sem ouvir os nossos desejos, sem se olhar no espelho, sem pensar aquilo que a gente realmente é, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos agrada, aquilo que a gente tem vontade de fazer, sem refletir sobre os nossos sonhos. Tem muita gente que passa a vida trabalhando, levanta, estuda, trabalha, ganha dinheiro, bebe uma cerveja no final de semana, depois trabalha de novo, e aí fica naquela coisa toda e passou a vida inteira morrendo de vontade de fazer uma coisa e não fez. Por quê? Porque a igreja ia criticar, a família ia criticar, os colegas, que ninguém ia aceitar. A pessoa que queria fazer uma tatuagem, mudar o corte do cabelo, pôr um brinco, mudar uma roupa, né? Beijar menino, beijar menina, a pessoa que queria viajar ao mundo, mas casou para agradar a família e etc e tal. Tanta coisa, e a gente tem que tomar cuidado para não virar aquela tia velha coroca que fica lá na janela vigiando a vida de todo mundo, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar a fofoqueira de plantão da cidade que toma conta da vida de todo mundo. E como diria a filósofa Lavalesca Popozuda, beijinho no ombro para recalcada, né? Porque a pessoa ficou com tanta vontade de fazer, mas ela tinha tanto medo do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam pensar, de como é que as pessoas iam reagir
né? Que aí algumas pessoas deixam de sonhar, deixam de querer, deixam de ser aquilo que elas são, deixam de pensar sobre si mesmas e se ajustam àquilo que a sociedade estabeleceu como verdade, como regra, como certo. E aí, gente, mais uma vez, será que é certo mesmo? Só porque estão falando que tem que ser desse jeito, é assim, né? Por que estão dizendo que é certo ou errado? O que está por trás disso? Vamos começar a pensar. Isso é começar a dar salto entre essa explicação que é fantasiosa, imaginação, mitológica, entre a mera opinião e as crenças e começar a fazer ciência. Começar, de fato, a usar a razão, esse negócio que parece que diferencia a gente dos outros animais, e começar a pensar mesmo, né? Seja bem-vinda ao time, Jennifer. Tem hora que a melhor coisa do mundo é desligar a televisão e esquecer do mundo, parar de pensar. Apesar de não dar conta. Tem hora que eu queria desligar meu cérebro, tipo assim, não quero pensar, não quero pensar, não quero pensar. Mas é meio que difícil. Principalmente quando você olha para a realidade e a realidade te incomoda. Quando a gente aceita a realidade, a gente aceita que as coisas estão acontecendo, eu fico me perguntando o que está acontecendo com a gente, que a gente não consegue mais sentir compaixão, que a gente não tem mais simpatia, né, com as pessoas. Meio que a gente surta, Ana Paula, mas a filosofia é um convite para isso. É um convite para a gente exercer essa nossa crise, esse momento de crise de identidade, de crise de dúvida mesmo, né? E aí a gente vai percebendo depois, aos pouquinhos, assim, que o mais importante é a gente realmente parar, pensar, perguntar, fazer a reflexão. A gente não vai achar a resposta para tudo. E aí depois a gente vai descobrir aos pouquinhos que nem sempre é a resposta que é o mais importante, é exatamente o processo que nos transforma na medida que a gente vai. Exatamente, mas é isso mesmo. À medida que a gente vai perguntando, a gente vai refletindo. E quando a gente reflete de verdade, a gente se olha no espelho e se pergunta de verdade o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, para onde é que a gente vai, como é que as coisas são, a gente começa a se modificar. E aí, assim, a gente começa a ter empatia, a gente começa a ter simpatia, a gente começa a ter compaixão. Quando as pessoas param de sofrer com a fome, com a dor, com a morte, com a maneira como os outros são tratados de maneira preconceituosa, quando a gente não consegue mais sentir a realidade, né? Será que a gente está vivo ainda, né? Será que não, a gente vai simplesmente aceitar porque as coisas sempre foram desse jeito, né? Ou a gente vai começar a investigar? Ao longo da história da humanidade, né, principalmente depois da história do cristianismo, né, apesar de que Cristo nunca rejeitou ninguém, nunca escolheu ninguém, nunca perguntou se a pessoa era puta, se era gay, se era pobre, se era preto, se era branco, Jesus acolheu todo mundo que chegava até ele. Né? Então é muito estranho alguém se dizer cristão e escolher a quem é que vai acolher, né? Porque parece contraditório. Depois a gente vai estudar lógica lá na frente, regras lógicas. A gente vai ver, por exemplo, que o discurso não pode ser contraditório. Ou uma coisa é, ou ela é outra coisa, porque não pode ser X e Y ao mesmo tempo, né? Só na biologia. Nesse sentido, tá? E aí, gente, a gente escuta um monte de coisa que vai sendo estabelecida, e aí principalmente em função da religiosidade, da moralidade, do controle. Por que que hoje, por exemplo, é dia de ter orgulho? Né? Do tipo assim, mesmo quem não é LGBTQIA+, mesmo para todo mundo que é cis e hétero padrão, heteronormativo, né? O que é uma pessoa cis? Aquela pessoa que nasceu e se reconhece no seu corpo de acordo com o seu sexo biológico de nascença. Né? Quem nasceu com pinto que se enxerga como homem, quem nasceu com perereca que se enxerga como menina. Né? Como vagina, usando metáforas, tá, gente? Quem nasceu com pênis e com vagina, com pinto, com perereca, né? E se reconhece de acordo com esse sexo biológico, pessoa cis. Né? Mesmo quem é cis e que nunca teve dúvida, que nunca se questionou, né? E que é um cis heterossexual, né? Essas pessoas podem ter orgulho de pensar assim, gente,
Tem gente que não é igual a mim, tem gente que pensa diferente, que ama diferente. E que bom que essas pessoas podem ir para a rua, que bom que essas pessoas pudessem abraçar, todo mundo pudessem conviver junto, né? Não sou nada, eu sou cheio de defeito. Mas a ideia é, a gente precisa conversar sobre essas coisas, conversar sobre o que é diferente. Que bom que seria o mundo em que as pessoas não vão se importar se o outro está vestido de azul, de rosa, se o cabelo está curto, está grande, se está andando de mão dada é 2 homens, 2 mulheres, ou 3 homens, ou 3 mulheres, sei lá o que vai ser. Se é uma travesti, se é uma drag, se não interessa o que e quem está aparecendo. Todo mundo tem direito de ser quem exatamente quer ser, se enxergar como quer se enxergar e se perceber, se mostrar dessa forma e mostrar carinho, mostrar que ama, né? Então eu sinto orgulho de ser um homem gay, um professor gay, sinto orgulho de poder falar sobre isso, de poder colocar para vocês assim que a gente precisa ter coragem, né, para se assumir, para poder falar disso que a gente sente, né, principalmente no mundo que era para ser um lugar de respeito, né? Em pleno século XXI, ainda infelizmente é um lugar de perseguição, de maldade, de violência, de morte e etc. Né? Ainda é um lugar onde as pessoas levantam a voz para falar que são cristãs, mas ao mesmo tempo querem a morte do outro, mas ao mesmo tempo não aceitam o outro se ele é diferente. Né? Então nós precisamos começar a pensar, e aí assim, entender as coisas. E aí eu queria mostrar para vocês um mito. Eu vou pôr um videozinho, gente, ele tem 6 minutinhos. É um vídeo que tá lá em Platão. Opa! Esse vídeo tá lá em Platão, num diálogo chamado Banquete, tá? E quanto ao seu andar? E aí, a gente fala de um mito, assim, que é o mito que a gente chama de alma gêmea. As pessoas já foram muito menos preconceituosas. As pessoas já olharam para o amor e para as pessoas com um olhar muito mais de respeito. Eu fico me perguntando, né? Cristo deve realmente, tem hora que ele deve realmente se arrepender. Porque ele talvez seja a única pessoa que não tem arrependimento nenhum. Porque nós somos humanos. E aí todo mundo, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai se arrepender de alguma coisa que fez ou que deixou de fazer. A única pessoa que passou por aqui, que foi humana, né, que foi de carne e osso, né, e que talvez nunca tenha se arrependido, que talvez nunca tenha errado, foi um tal de Jesus Cristo. Mas eu fico perguntando se até ele não está arrependido, porque a pessoa veio, levou prego na mão, prego no pé, levou chibatada, levou coroa de espinho, levou cusparada, apanhou, levou flechada no peito, rasgaram o peito do cara, pregaram o cara na cruz, humilharam de tudo quanto é jeito, né? E um cara que falava, gente, o único mandamento que a gente precisa ter é amar a si mesmo e ao outro, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus e ao próximo. Não adianta, né? E aí, não adianta a gente amar, é exatamente isso, Alice. Não adianta eu amar a Deus e odiar o outro, porque o outro não é cristão, o outro é do diabo, porque não é diferente do que Deus. Opa! Esse Cristo morreu para falar assim, eu vim para cá para que todo mundo tenha vida, e eu vou morrer para todo mundo. Aí as pessoas usam o nome dele, do Cristo, se dizem cristãs e escolhem violência, e escolhem morte, e escolhem desrespeito, né? Ou seja, até o próprio Cristo, se brincar, tá assim, o que eu fui fazer, né? Eu acreditei que a humanidade tinha salvação. Aí já veio guerra, já veio febre amarela, já veio gripe espanhola, agora já veio Covid e o povo não aprende. O povo continua desrespeitando, o povo continua batendo simplesmente porque o outro é preto. O povo continua batendo porque é viado, porque é sapatão, porque é drag. Né? As pessoas parecem que elas não podem ser quem elas são. Né? E não só a Igreja Católica durante muito tempo, e ela ainda continua fazendo isso,
né? Mas a maioria das religiões que vão moralizar em cima de um certo e errado, e que não necessariamente é certo e errado. Porque se eu digo que eu sou uma religião cristã, o único certo que tem é amor. E amor não é amar branco, amar rico, amar hétero. É amor, ponto, e universal. E essa ideia do amor universal, ela sempre esteve presente na humanidade, não só no mundo ocidental. E é sobre isso que esse mito aqui vai falar, que é o mito do andrógeno, tá? Esse aqui, o Banquete de Platão, para quem não conhece, é um livro que vai perguntar assim, o que é o amor? E aí são 7 pessoas tentando cada uma explicar o que é o amor. O Aristófanes, é esse nome mesmo, tá? Não é o Aristóteles, é o Aristófanes. Ele é um comediante, ele é um comediógrafo, ele escreve comédia. E aí ele dá uma explicação para um amor que é universal. Olha que explicação bonitinha que aparece aqui nesse vídeo. Com efeito, nossa natureza, outrora, não era a mesma que a de agora, mas diferente. Inteiriça era a forma de um dorso redondo, os flancos em círculo. 4 mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das mãos. 2 rostos sobre um pescoço torneado, semelhantes em tudo. Mas a cabeça sobre os 2 rostos opostos um ao outro era uma só, e 4 orelhas, 2 sexos, e tudo mais como desses exemplos se poderia supor. E quanto ao seu andar, era também ereto como agora, em qualquer das 2 direções que quisesse. Mas quando se lançavam a uma rápida corrida, como os que, cambalhotando e virando as pernas para cima, fazem uma roda, do mesmo modo, apoiando-se nos seus 8 membros de então, rapidamente eles se locomoviam em círculo. 3 eram os gêneros da humanidade, não como agora o masculino e o feminino, mas também havia a mais um terceiro, comum a estes 2, do qual resta agora um nome, desaparecida coisa, andrógeno. Eis porque eram 3 os gêneros, e tal a sua constituição, porque o masculino de início era descendente do sol, o feminino da terra, e o que tinha de ambos era da lua, pois também a lua tem de ambos. E eram assim circulares, tanto eles próprios como a sua locomoção, por ter semelhantes genitores. Eram, por conseguinte, de uma força e de um vigor terríveis, e uma grande presunção eles tinham, mas voltaram-se contra os deuses. E o que diz Homero é a eles que se refere, a tentativa de fazer uma escalada ao céu para investir contra os deuses. Zeus, então, e os demais deuses puseram-se a deliberar sobre o que se devia fazer com eles e embaraçavam-se. Não podiam nem matá-los e, após fulminá-los como aos gigantes, fazer desaparecer-lhes a raça, pois as honras e os templos que lhes vinham dos homens desapareceriam, e nem permitir-lhes que continuassem na impiedade. Depois de laboriosa reflexão, diz Zeus: acho que tem um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornados mais fracos. Agora, com efeito, continuou, eu os cortarei a cada um em 2, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e também mais úteis para nós, pelo fato de se terem tornado mais numerosos, e andarão eretos sobre 2 pernas. Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem acomodar-se, de novo, disse ele, eu os cortarei em 2, e assim, sobre uma só perna, eles andarão saltitando. Logo que o disse, pôs-se a cortar os homens em 2, como os que cortam as sorvas para a conserva, ou como os que cortam ovos com cabelo. A cada um que cortava, mandava Apolo voltar-lhe o rosto e a banda do pescoço para o lado do corte, a fim de que, contemplando a própria mutilação, fosse mais moderado o homem, e quanto ao mais ele também mandava curar.
Apolo torcia-lhes o rosto, e repuxando a pele de todos os lados para o que agora se chama o ventre, como as bolsas que se entrouxam, ele fazia uma só abertura e ligava-a firmemente no meio do ventre, que é o que chamam umbigo. As outras pregas, numerosas, ele se pôs a polir e as articularam dos peitos, com um instrumento semelhante ao dos sapateiros quando estão polindo na forma as pregas dos sapatos. Umas poucas ele deixou, as que estão à volta do próprio ventre e do umbigo, para a lembrança da antiga condição. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, ansiava cada um por sua própria metade, e a ela se unia, envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se um ao outro, no ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia em geral, por nada querer fazer longe um do outro. E sempre que morria uma das metades e a outra ficava, esta procurava outra, e com ela se enlaçava, quer se encontrasse com a metade do todo, que era mulher, o que agora chamamos mulher, quer com a de um homem, e assim iam se destruindo. Tomado de compaixão, Zeus consegue outro expediente e lhes muda o sexo para a frente, pois até então eles o tinham para fora, e geravam e reproduziam não um no outro, mas na terra, como as cigarras. Pondo assim o sexo na frente deles, fez com que através deles se processasse a geração um no outro, o macho na fêmea, pelo seguinte, para que no enlace fosse um homem a encontrar uma mulher, que ao mesmo tempo gerassem e se fosse constituindo a raça. Mas se fosse um homem com um homem, que pelo menos houvesse saciedade em seu convívio e pudessem repousar, voltar ao trabalho e ocupar-se do resto da vida. É então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, é uma tessera complementar de um homem, porque cortado como os linguados de um só em dois, e procura então cada um o seu próprio complemento. Sem problema, vocês vão ter aula agora, mas a ideia aqui é o seguinte, gente. Usando esse mito lá de Platão, né, o mito do andrógeno, de Aristófanes, a ideia de que os homens eram inteiros e foram partidos ao meio pelos deuses porque eram muito fortes. E desde que foram partidos, né, essas duas metades procuram uma pela outra, anseiam uma pela outra. O amor é isso. O amor é aquilo que junta, que une, que restaura, que cura, que fortalece. Não interessa se é homem com homem, se é mulher com mulher, se é homem com mulher. Não interessa gêneros e nomes. Interessa que a gente possa amar para se curar, se fortalecer e se perceber como um inteiro. É esse que é o recado, tá? Da mitologia e do dia de hoje. Né? Não interessa quem, não interessa como. Interessa que a gente, todo mundo, pode amar e ser feliz. Tá bom? Depois a gente conversa sobre esse mito com mais calma para eu explicar para vocês. Boa aula de artes, boa semana. Obrigado vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.